Bom, eu gostaria de falar um pouquinho, cara, sobre a Inconfidência Mineira. Tá chegando aí o 21 de abril e se tem um feriado, se tem uma data comemorativa que eu acho muito interessante, é o 21 de abril. Ó, no 21 de abril é comemorada a Inconfidência Mineira. Olha só, a Inconfidência Mineira foi um evento, né, onde se tem esse ícone do Tiradentes, mas vamos pensar bem, o que os Inconfidentes queriam? Cara, a única coisa que os Inconfidentes realmente queriam era pagar menos impostos. O grande problema, o que causou aquele movimento de Inconfidência, lá no século XVIII, ainda o Brasil ainda era uma colônia, né, foi exatamente o problema da arrecadação. Os portugueses, a coroa portuguesa, ela queria cobrar o quinto, né, que era o imposto, 20% daquilo que se extraía, né, dos minerais. E a cidade ali, Ouro Preto, aquela região já estava se esgotando, né? O extrativismo de ouro, o extrativismo de outros minerais ali já estavam se esgotando. E a coroa queria, porque queria o imposto. Então os caras, né, ali na época, eles se juntam, os chamados Inconfidentes, que eram basicamente uma elite, eles se juntam contra o pagamento dos impostos. Era só isso. Não tinha ali uma aspiração, assim, igual se fala, de libertação nacional, de independência do Brasil. Não tinha muito isso. A grande questão era não pagar imposto. E o que é mais engraçado? É que isso é comemorado hoje em Minas Gerais. Cara, o estado que mais cobra impostos. É onde os impostos são mais caros. É o estado da federação onde mais se espreme o bolso da população para arrecadar impostos. E é exatamente nesse estado em que se comemora a chamada Inconfidência Mineira. E isso é engraçado, porque foi exatamente um movimento que aconteceu numa região de Minas Gerais contra o pagamento de impostos, contra a extorsão que o Estado faz, né, do cidadão. E olha que interessante. Aí, vai chegar dia 21 agora aí, ó, os caras têm lá a medalha da Inconfidência, a solenidade que foi criada aí na época do Juscelino. Cara, a medalha da Inconfidência, ainda bem que nunca vão me oferecer a medalha da Inconfidência, porque se me oferecesse, eu ia recusar. Porque eu acho aquela cerimônia uma cerimônia idiota, uma cerimônia cretina. Não é? Parece um deboche aos ideais dos Inconfidentes. Né? Os Inconfidentes não queriam pagar impostos, era só isso. Né? Inclusive, aí eles pegam e criam um mito do Tiradentes. Cara, olha que interessante. A Inconfidência Mineira, só para você ter uma ideia, ela só passou a ser comemorada quando o Brasil se tornou república, quando teve o golpe republicano. Né? O Brasil passou a ser república e aí eles precisavam criar um herói, criar uma identidade para a nação. Aí eles lembraram, que há 100 e tantos anos antes tinha acontecido esse movimento, essa sedição, esse movimento ali na região das Minas Gerais. Então eles vão e criam. E aí eles pegam lá e pegam a figura do Tiradentes. Por que o Tiradentes? Porque o Tiradentes foi o único que morreu pela causa. Os grandes Inconfidentes mesmo, né, os caras que realmente eram as mentes pensantes do movimento, né, o Cláudio Manuel, o Tomás Antônio Gonzaga, esses camaradas, eles foram punidos, foram exilados e tal, mas só o Tiradentes, que era o menorzinho, que era, vamos colocar, que era o trouxa do movimento, que era aquele cara, né, que já estava ali para ser, essa coisa der errado, faz de conta que o líder é esse cara aqui, porque ele, né, ele anda falando maluquice aí pela cidade, ele anda falando maluquice aí pela região. Então, se der errado, ele é o líder, ele se ferra sozinho. Aí eles pegam o Brasil já republicano, cria essa figura do Tiradentes. Foi um mito, né? Foi criado, né? Por quê? Porque foi o único que morreu, foi o único idiota que morreu pelo movimento, né? E eles transformam o cara num herói e tal. Mas o movimento, cara, não tinha nada a ver com independência nacional. Até porque na época da Inconfidência Mineira não se tinha essa visão de Brasil igual se vai se construir depois, né? Já no Império, já na época de Dom Pedro II, quando consolida o Brasil como nação, foi Dom Pedro II. Mas na época lá da Inconfidência não existia isso, então não era para libertar a nação, não era para libertar o Brasil, não tinha nenhum ideal disso. O ideal da Inconfidência era: não queremos pagar impostos altos, não queremos pagar tantos impostos, não queremos pagar impostos torcivos. E os caras pegaram e comemoram isso aí hoje no estado de Minas Gerais, que é o estado que mais cobra impostos. E isso é comemorado no Brasil inteiro, é feriado nacional. Num país que espreme a população
cobra impostos extorsivos, presta serviços de quinta categoria, né? Presta serviços de quinto mundo e cobra impostos de primeiro mundo. Isso é comemorado no Brasil. Então, comemorar a Inconfidência Mineira é um tapa na cara da sociedade, né? É um deboche. O governo, quando ele comemora a Inconfidência Mineira, quando realiza essas solenidades, ele está socando a cara do povo. Porque os ideais da Inconfidência era simplesmente, não queremos pagar impostos, queremos pagar menos impostos. Era só isso, cara. E olha o que os caras estão fazendo. Então, é um absurdo, é um deboche. Então, na verdade, não tem que comemorar. Eu não comemoro a Inconfidência. Eu fico rindo quando vejo na televisão lá aquelas solenidades, que ele fala, pô, você está espremendo o povo a pagar imposto, exatamente é o contrário do que os caras queriam. É o contrário do que os caras queriam, né? Os grandes líderes lá, o Cláudio Manuel, o Tomás Antônio Gonzaga e outros mais, né? Não Tiradentes. Tiradentes era coitado, um personagem folclórico que estava ali para morrer pela causa mesmo, né? É o típico herói, né? É o típico herói. Quem é o herói? O herói é aquele idiota que não entende bem a dimensão das coisas e está lá para qualquer coisa, né? Ele não tinha muita noção da coisa, não. Mas é brincadeira, né? Comemorar a Inconfidência num país que cobra tanto imposto. Pô, é lamentável.